Impressionante como as pessoas elas terceirizam responsabilidade, né? Aparece uma questão, um problema, algo a se resolver, aí ficam ali rodeando, procurando alguém para colocar a culpa naquilo que aconteceu e vai indo. E se chegar ao ponto que não tem como mais tentar culpar ninguém, ela admite ou não a sua própria culpa ou se cala e finge que nada aconteceu, sei lá. Eu acho que é mais fácil resolver, né? Resolver, não ficar tentando procurar um culpado, sendo que muito provavelmente o culpado é aquela própria pessoa. Mas do que eu tô querendo me referir falando isso? Nesse momento, em nada específico. É mais, ah, é mais em refletir como em toda situação isso pode acontecer. Em toda situação isso pode acontecer. Num trânsito. Você tá no trânsito, sei lá, bate o carro. Aí, o cara que tá errado no trânsito, o cara que beleza, acidente, mas quando acontece tem um culpado, porque se todo mundo estiver andando certinho, dificilmente vai ter um outro acidente. Então tem um culpado ali, né? E aí o cara que foi o culpado, se não tiver uma câmera que gravou ele furando um sinal, ou passando no pare em vez de parar, se não tiver uma testemunha, sei lá, alguma coisa que mostre que a culpa foi dele, ele vai discutir. Ele vai discutir naquela situação ali ao máximo que ele puder. Ele vai, vai ir, sabe? Ele não vai se render e admitir a culpa. O ser humano ele é desse jeito. As pessoas no geral, eu acho que a gente tem que parar com isso, sinceramente. Porque a cautela na vida, ela existe para que a gente mesmo se proteja. E porque, eu vou dar um exemplo, por exemplo. É uma coisa boba. Mas assim, eu tava esses dias numa. Tem tempo já. Tava andando de bicicleta num parque. Aí tinha um casal de mão dada. Assim, um casal e uma criancinha. Eles tinham uma filhinha pequenininha ali, de uns 2 anos no máximo. Bem pequenininha mesmo, porque ela. Dava pra ver que ela tinha acabado de aprender a andar, praticamente. Assim, então era bem pequenininha. E ela veio vindo meio no meu rumo assim. E a mãe, naquela reação, né? Ai, meu Deus. Falando pro marido dela: olha aí, ela tá indo na frente da bicicleta, das pessoas aí, ela tem que tomar cuidado e tudo mais. Pega ela, olha ela. Aí o pai. Eu escuto o pai falar: não, mas o cara tá vendo ela passar aí, não vai acontecer nada, não. O cara tá vendo ela, não, sabe? Tipo assim, o que significa? É algo pequeno, mas o que mostra? Mostra que o cara, ele imediatamente me joga, nesse caso, a responsabilidade de que, de qualquer forma, eu preciso ver que tinha uma criança na minha frente. A responsabilidade, na frase dele, quer dizer que eu preciso ver que tem uma criança ali e que eu tenho que tomar cuidado pra não atropelar ela. E eu tenho que ter, claro, o cuidado de não atropelar uma pessoa, uma criança. Só que os pais também têm que ter o cuidado de não deixar uma criança solta, uma criança que não tem a menor noção de que ela precisa olhar para os lados para atravessar, seja onde for. Ela não tem essa noção. Enquanto ela não tem essa noção, a responsabilidade é dos pais de carregar ela no colo, né? E não deixar ela solta andando. Então, a responsabilidade ela é dos dois lados. Nesse caso, eu que estou ali andando com a bicicleta e os pais de pegar na mãozinha da criança e deixar ela presa com ele ali, não deixar ela escapar. Porque o cuidado, a cautela na vida, ela não é para se ter razão. Você toma cuidado no trânsito, você tranca a sua casa para um ladrão não entrar, né? Sei lá, você não anda com o celular à mostra à noite numa rua deserta. Essas atitudes você toma não é para você ter razão, é para você se proteger. É para você proteger a sua integridade, proteger os seus bens, proteger a sua saúde, se proteger, né? Então se eu tô num lugar, uma cidade grande, num local que é conhecido por assalto, a vizinhança, todo mundo sabe ali que aquela rua tem muito assalto, é perigosíssima, tem muitos casos. Aí eu pego meu celular, saio com ele assim, ó, à mostra, na rua. Aí vem um ladrão e me assalta e me rouba meu celular. Aí eu chego na delegacia e conto o meu caso. Aí o delegado fica meio naquela má vontade, assim, e fala: pô, mas isso acontece muito, o senhor precisava tomar cuidado.
Adianta eu fazer escândalo? Ele fala, vocês têm que ir lá, correr atrás desse cara, porque polícia é uma porcaria mesmo, não toma atitude, não faz nada. Não... Ou seja, eu tô querendo ter a razão apenas. É papel da polícia procurar um ladrão? É o papel. Só que a gente não vive num mundo perfeito, a gente não vive no mundo ideal, né? Uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é isso. A gente não vive no mundo ideal. Seria ótimo se fosse. Se a gente vivesse no mundo ideal. Se a gente não vive assim, a gente se protege. E repito, não para ter razão, mas sim para se proteger. O cuidado, a cautela, a consciência dos nossos atos, ela é para a gente se proteger. Nada mais do que isso. Por isso que eu tô repetindo isso, porque é só para isso. É pra gente se proteger e não ficar terceirizando culpa, não jogar a culpa nos outros, não passar vergonha de algo que a gente sabe que é da nossa responsabilidade, tomar cuidado com certa coisa e ficar jogando a culpa nos outros. Isso é muito comum de pai e mãe fazer, sabe? Eu vejo muito isso. Mais uma vez eu tocando nesse assunto de paternidade, de maternidade, de filhos. Porque eu vejo bastante nisso, né? Então, pai que, sei lá, entra em confusão por causa do filho, sem querer saber se ele estava certo ou errado. Simplesmente defender por instinto, defender por defender, porque acha que o filho precisa de uma defesa. Filho que tirou nota baixa e o pai vai lá na escola fazer confusão com a professora. Falar, por que você não passou meu filho? Por que você não passou meu filho de ano? Sendo que o filho não estuda, o filho não faz nada, não se esforça pra nada. Né? Isso não só nessa questão, mas em tudo. Se a gente parar para analisar como é que as nossas atitudes quando aparece um problema, a gente começa a perceber que a gente está fazendo tudo errado. Tudo errado. Que a gente tem que ter mais consciência, a gente tem que parar melhor para analisar quando aparece um problema para resolver. Né? E a primeira atitude, o primeiro passo é procurar a solução. Não procurar um culpado, não procurar um problema por algo que até já tem solução. Às vezes a questão que acontece, ela já tem uma solução. E a gente está procurando um problema. Está procurando um problema. Né? Então, sei lá, aparece uma dificuldade. Vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer aquilo dar certo. Vamos procurar a solução para aquilo. Não tem. Não tem o que fazer. Então, o problema está resolvido. Né? Aí tem o famoso ditado. Para aquilo que não tem remédio, remediado está. Para aquilo que não tem remédio, remediado está. E aí, quando você começa a perceber essas coisas, alguns problemas até desaparecem, porque 80% do que a gente pensa na nossa cabeça que é problema e que causa ansiedade muitas vezes, não vai acontecer. 80%. Pode pesquisar aí. A grande maioria das coisas que a gente acha que é um problema, não vai acontecer. Mas se é algo real, se é um problema real, então a primeira coisa a falar, é da minha responsabilidade ser isso. Então eu vou ter calma, eu vou respirar fundo e vou tentar solucionar. Eu não vou gritar com ninguém, não vou sair gritando, ofendendo os outros, xingando, jogando a culpa em cima dos outros, querendo, sei lá, me tirar de qualquer responsabilidade. Se eu tô na situação, alguma responsabilidade eu tenho naquilo ali. Só de eu estar inserido naquela situação, alguma responsabilidade eu tenho naquilo ali. Então eu tenho que ser uma daquelas pessoas que vai, pelo menos, pensar e tentar solucionar. Né? Eu poderia dar vários outros exemplos sobre isso. Mas eu acho que a mensagem que eu queria passar já foi passada nesse sentido. Tem várias outras situações na vida que dá pra gente colocar esse pensamento para tentar resolver as coisas com tranquilidade, com sabedoria e não ficar terceirizando problemas, tá? Muita coisa na nossa vida é a gente mesmo que tem que resolver. Principalmente quando se trata da nossa vida pessoal e do nosso bem-estar pessoal. Então a falta de dinheiro, os problemas de relações, de relacionamentos. Então, você tá rodeado de abutres, então
Então não adianta você ficar, nossa, todo mundo que tem em volta de mim, ai, eu odeio todo mundo, não quero. Sai de perto. Sai de perto. Se as pessoas estão fazendo mal pra você, vaza. Vaza. E não é na segunda, né, não é na terceira, não é na quarta, não é na quinta coisa que essa pessoa fez de ruim pra você. Resolve ali na hora. Resolve numa discussão, resolve saindo de perto, não se encontrando com essa pessoa mais, não tendo ela por perto. Mas resolve, tá? Resolve os problemas da vida. Tenta resolver. Muita coisa a gente é capaz, sim, de resolver e não precisa ficar remoendo, tá? E algo que eu queria falar sobre isso também é mais a respeito das pessoas que estão perto de você, que não tem nem tanto a ver com o que eu falei no vídeo sobre resolver as coisas, mas na verdade tem sim. Porque o que acontece? Se eu tenho alguém ao meu lado que eu tenho que ficar perdoando essa pessoa toda hora, chega uma hora que o culpado passa a ser eu. Você perdoa a pessoa uma, duas, três vezes, você foi relevando as coisas que ela faz. Ela não mudou. Ela não sentou pra conversar com você e querer entender do porquê que você tá chateado. Ela nem acha que ela errou com você. E você vai deixando. Assim, se aquilo se repetiu muitas vezes, quem passa a ser o errado é você. Porque você tinha que ter tomado a atitude de mandar ela pro quinto dos infernos, tá? E ela começa a acreditar que você tá errado. Porque você aceitou das outras vezes, aí na cabeça dela, opa, ué, por que só agora ele tá falando disso? E ela começa a achar normal. Ué, eu sempre agi assim, dessa forma com essa pessoa. Por que agora ela tá achando que eu tô errado? Então, não é diferente de nada do que eu falei até agora. É a tomada de atitude, a tomada de decisão para que você fique bem, as coisas dêem certo para você e você pare de passar por algumas coisas que você passa na vida, beleza? A mensagem é mais ou menos essa daí. Valeu e até a próxima.